Olá, boa tarde. Acompanhe os principais destaques do TJ Regional desta quarta-feira. O Quartel de Polícia Militar celebra 42 anos de existência em Tucuruí. Homem acusado de comandar tráfico de drogas na região de Tucuruí é preso em Mato Grosso. Governo lança pacote de socorro aos microempreendedores do estado. E ainda, Tucuruí registra o primeiro caso de coronavírus. Estas e outras notícias você acompanha comigo a partir de agora no TJ Regional Edição da Tarde, que já está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos ao TJ Regional desta quarta-feira. Chegamos ao meio da semana e começamos o mês de abril com muitas notícias da nossa cidade e de toda a região. E vamos começar o jornal de hoje falando do pacote de socorro que o governo do estado lançou para os microempreendedores do estado. Acompanhe mais detalhes na reportagem dos nossos parceiros do SBT Altamira. O socorro para quem precisou fechar as portas durante esse período de isolamento social e ainda deve amargar uma recessão até meados do segundo semestre vem através do Fundo Esperança Pará, uma ação do governo do estado que espera impedir que os microempreendedores vão à bancarrota. De acordo com o CAGED, o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, entre os anos de 2007 e 2019, as pequenas e microempresas foram responsáveis pela criação de 12,4 milhões de vagas no mercado de trabalho. O Sebrae informa que só em 2019 o setor foi responsável por 75% de todas as vagas de empregos formais no país. Uma demonstração da importância que esse setor tem para a economia do Brasil. E foi pensando nisso que o governo do Pará criou o fundo que garante crédito de R$15 mil, com juros de 2% ao ano e carência de 90 dias para pagar a primeira parcela. O empresário que fizer uso desse crédito poderá parcelar o empréstimo em até 36 meses. Para o Fundo Esperança, o governo do estado destinou R$200 milhões. O empresário interessado em fazer o empréstimo poderá procurar uma agência do Banpará ou acessar o site do banco e fazer o cadastro. A Câmara dos Deputados aprovou esta semana um projeto de lei que visa auxiliar pessoas, no caso autônomos, que precisaram parar em decorrência desse isolamento que estamos vivenciando por causa do surto de coronavírus. O projeto agora seguirá para o Senado. Fica definido, portanto, pela Câmara dos Deputados que um autônomo, uma pessoa que não receba nenhum outro benefício que precisou parar, receberá cerca de R$600, uma ajuda de R$600. Por família, esse valor pode chegar até R$1.200. Há uma exceção no caso de mães que são chefes de família, mulheres que são chefes de família, elas poderão receber R$1.200, portanto, o dobro. Será aberta uma conta digital ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica e essas pessoas receberão esse dinheiro. Como eu disse, o projeto segue agora para o Senado e acredito que esta próxima semana o Senado deverá estar aprovando e definindo as regras finais para esse projeto. O crédito já está liberado e muitos empresários já começaram a sacar os recursos. Estes recursos são recursos do Estado. O Estado do Pará ele recebe o lucro do banco, que são os dividendos do banco. E nós recebemos esse recurso que serve para pagar folha, que serve para fazer obra. E nós tomamos uma decisão de que o lucro do banco nós iríamos reinvestir através da criação do Fundo Esperança para um microcrédito para empreendedores individuais, para pequenos, micros, mas também ajudando pessoas, trabalhadores da informalidade. E o quartel da Polícia Militar de Tucuruí celebrou ontem 42 anos de existência, uma data importante para toda a comunidade. Batalhão completando 42 anos aqui no município de Tucuruí. Para conversar melhor com a gente sobre isso, sobre essa data especial, está aqui o Tenente-Coronel André Lima. Uma data muito especial, infelizmente não pode ter festa hoje, né? Mas a comemoração individual ela acontece com certeza, né, Coronel? Com certeza, felizes por fazer parte dessa história. Na verdade, o batalhão começou como pelotão. Em 78 houve a implantação do pelotão aqui na cidade de Tucuruí. Logo em seguida virou companhia e com a vinda da hidrelétrica se fez necessário transformar em batalhão. 13º Batalhão, Batalhão Alcobaça, batalhão esse que cobre toda a região de Tucuruí, Breu Branco
e hoje em dia somos responsáveis por levar o policiamento, a paz social para 172 mil pessoas na nossa região. É uma honra, na verdade, o senhor também poder fazer parte, né, aqui desse grupo, inclusive como tenente-coronel. Com certeza. Viemos para cá em 2017, assumimos essa missão, esse convite de trabalhar no 13º Batalhão, chegando aqui felizes, cidade perfeita, nós nos habituamos de melhor maneira possível e aqui identificamos aqui o batalhão como um batalhão na sua excelência, excelentes profissionais que aqui fazem parte do nosso batalhão, policiais abnegados que lançam mão da sua vida com seus familiares para vir aqui trabalhar. Hoje em dia nós trabalhamos nas diversas modalidades de policiamento, tanto o fluvial como o motorizado. Tivemos a felicidade também de trazer outros cursos para cá, como o GTO, a ROCAM, policiamento esse que dá embasamento para o restante do policiamento. E hoje em dia nós estamos, graças a Deus, com tudo isso, gozando de prestígio com toda a sociedade de Tucuruí e Breu Branco. Inclusive, projetos como Tucuruí Seguro também têm sido de grande importância e têm dado um resultado muito positivo para a sociedade e para vocês também, enquanto policiais militares. Com certeza, a gente, através de dados, de informações, nós temos nosso P3, que é o nosso estatístico. De posse dessas informações, a gente transforma em operações. Operações essas com a Tucuruí Segura, policiamento tranquilo nas águas, expandido também para o Breu Branco, que é o nosso 36º pelotão, que faz parte subordinado ao nosso batalhão. Com essas informações, a gente planeja policiamento para todo final de semana e não está sendo diferente. Nessa época de Covid-19, nós planejamos também barreiras junto com os outros órgãos e o nosso batalhão está trabalhando, independente de qualquer situação, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, tenente, certamente nesses 42 anos o senhor tem uma mensagem muito especial aí para deixar para a população de Tucuruí. Primeiramente, agradecer tanto o público interno, nossos policiais, mas também como o público externo, a sociedade. A gente sabe que a Polícia Militar ela goza desse prestígio. Nós estamos aqui, mesmo com 42 anos de existência no nosso município, de forma eficaz, levando a paz para todo mundo. Nós temos que agradecer todos os policiais, todos que compõem o 13º Batalhão, o pessoal do PROERD. Ano passado completamos 5.000 alunos formando com a filosofia do PROERD. Estamos trabalhando para que esse ano, com o concurso público, a gente consiga formar 200 policiais aqui na nossa região para trabalhar exclusivamente aqui na nossa região. Breu Branco, Tucuruí e Novo Repartimento. Então a Polícia Militar está feliz com esses 42 anos de existência, mas é uma festa não só da Polícia Militar, mas eu tenho certeza que de toda a sociedade tucuruiense e da cidade do Breu Branco. Muito obrigado, aqui é o Tenente Coronel André Lima, parabéns mais uma vez pelos 42 anos e ano que vem, com certeza, quando passar o coronavírus, a comemoração será em dose dupla. E a Parafogo Extintores é líder quando o assunto é segurança patrimonial. Lá você encontra todos os equipamentos de proteção para a sua empresa. Confira. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá a Parafogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Parafogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. E daqui a pouco você vai ver homem acusado de comandar tráfico de drogas na região de Tucuruí é preso em Mato Grosso. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá a Parafogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Parafogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal.
TJ Regional, edição da tarde. Oferecimento para Fogo Extintores. Travessa Magalhães Barata, 97. Estamos de volta com o seu TJ Regional, edição da tarde, para falar agora da prisão de um homem no estado do Mato Grosso. Ele é acusado de comandar o tráfico de drogas aqui na região de Tucuruí. O repórter Paco Martins conversou com o delegado. Acompanhe. E nós viemos aqui na Superintendência Regional do Lago de Tucuruí para conversar com o delegado Romeu Souza a respeito desta prisão muito importante. Delegado, o homem que estava sendo apontado aí como o comandante do tráfico aqui na região foi preso. Como é que se deu essa operação para prender Marcelo Medrado? Pois não, Paco. É com muita satisfação que a Polícia Civil do Pará apresenta à sociedade de Tucuruí, Breu Branco e toda a região do Lago a prisão do traficante, do líder de uma associação criminosa perigosíssima que atuava nessa região, chamado Marcelo Medrado. O Marcelo Medrado era o criminoso mais procurado da região do Lago de Tucuruí. A ele é atribuído vários crimes de repercussão, vários crimes violentos nessa cidade. Ele é acusado de uma série de homicídios, desde a morte do assassinato da Virgínia, que era uma pessoa também envolvida com o tráfico de drogas, o assassinato do Jackson, que era o sobrinho da Virgínia e parceiro do próprio Marcelo Medrado no comando do tráfico de drogas nessa região, e o Marcelo Medrado comandava não só o tráfico de drogas, como também a entrada da droga, o comércio da droga na cidade de Tucuruí, região, estabelecendo preços, disciplinando a forma que eles utilizam, não é? Que nada mais é do que lesionando, dando a popular surra nas pessoas que não estavam cumprindo as obrigações com ele. E o Marcelo Medrado também é acusado de roubos. A primeira vez que ele passou pela polícia foi por roubo a banco. Então, uma das melhores e maiores prisões do ano para a nossa região aqui do Lago de Tucuruí e uma desarticulação completa dessa associação criminosa que atuava aqui na região do Lago de Tucuruí, Paco. Estão presos o Marcelo Medrado, o seu irmão Max Medrado, foi preso o Codó, Breu Branco, Cássio Barradas, Gideon Cadeado, responsável pelo tráfico de drogas na cidade de Novo Repartimento, o Rodrigo Pedro Aleijado, também braço direito do Marcelo Medrado, uma investigação de mais de um ano que a Polícia Civil do Estado do Pará levou a cabo, notadamente pelos policiais, os investigadores da Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí, e que logrou êxito, felizmente, com essa grande prisão. Agora, delegado, pelo histórico que o senhor está fazendo aí, Marcelo Medrado não atuava sozinho nessa região. Ele tinha muitos outros parceiros que atuavam e que acabaram sendo presos também. Nos últimos 6 meses para cá, através da Operação Ouro de Tolo, que aconteceu que foi deflagrada pela Polícia Civil da região do Lago de Tucuruí, na cidade principalmente na cidade de Tucuruí, Breu Branco e Goianésia, mais de 40 traficantes de drogas foram presos ou vieram a óbito em confronto com a polícia. E a prisão de Marcelo Medrado aconteceu exatamente onde? A prisão do Marcelo Medrado, Paco, aconteceu em uma ação conjunta entre as polícias civis do Pará e do Mato Grosso, em parceria com a Polícia Militar do Mato Grosso, na cidade de Juará, Mato Grosso, através de mais de um ano de investigações. Os policiais civis dessa regional do Lago de Tucuruí conseguiram identificar o esconderijo do Marcelo Medrado e, com a parceria imprescindível do Núcleo de Inteligência Policial, foi montada uma força-tarefa, uma integração, e o Marcelo Medrado foi preso em um bar na cidade de Juará, Mato Grosso. E estaria o quê, delegado? Se escondendo para esse local ou seria um passeio? O que seria? Não, lá, Paco, era o esconderijo dele. Ele vinha até a nossa região, utilizando várias rotas, né? Tanto a rota por Marabá quanto a rota via Altamira,
entrava na nossa região, praticava os atos ilícitos dele e depois retornava para o seu esconderijo, que era na cidade de Juará. Através de lá, continuava comandando o tráfico de drogas, via telefone, tanto comandando dentro os traficantes que estão dentro do presídio, o irmão dele, o Max Medrado, que está dentro do presídio, o Codó, que está preso, e tantos outros, quanto os traficantes aqui do lado de fora. Delegado, agora mudando um pouquinho de assunto, se tratando já do coronavírus, as pessoas podem acompanhar, a gente está o tempo todo usando essas máscaras, usando álcool em gel. São cuidados importantes que a Polícia Civil também tem tomado, inclusive aqui na Superintendência, como medida de prevenção, que até então é o melhor remédio para combater o coronavírus. Não tenha dúvida, Paco. A Polícia Civil do Estado do Pará, através da determinação do delegado-geral, do Dr. Alberto Teixeira, está implementando todas as medidas de segurança, tanto para os seus policiais, tanto para os policiais civis, quanto para a sociedade, no sentido de combater a disseminação do coronavírus. Hoje, nós temos a polícia trabalha com dois grandes adversários. O adversário que nós já somos acostumados a trabalhar, que é a criminalidade, é o ladrão, o traficante de drogas, o estuprador, e agora tentar incessantemente conscientizar a população de Tucuruí e região do Lago a respeito das medidas de segurança necessárias para a gente suplantar essa pandemia do coronavírus. É muito importante, Paco, que as pessoas se conscientizem que elas precisam ficar em casa. A melhor e maior medida é ficar em casa. Existem profissionais que, infelizmente, como nós, a polícia e a imprensa, que não podem ficar em casa, mas a população, dentro do possível, na medida das possibilidades, ninguém precisa passar fome por isso, mas evite sair da sua casa o máximo possível, evite contato com sua vizinha, evite visitar parentes. Todos nós sabemos que o coronavírus ele ataca principalmente idosos, mas ele chega aos idosos através das crianças, através de nós mesmos. Então, medidas como lavar bastante as mãos, a utilização do álcool quando não for possível lavar a mão com sabão, a utilização da máscara. Nós não estamos aqui utilizando a máscara à toa. É realmente necessário a utilização da máscara. Se esse coronavírus chegar na nossa cidade, nós teremos um verdadeiro caos. A Polícia Civil, Militar e o sistema de saúde pública, é importante que se diga a verdade à população, aproveitando a audiência do seu programa, nós estamos preparados para a crise. A crise ela será controlada, mas o caos, não existe nenhum país do mundo que esteja preparado para o caos. Vejam a Itália, com quase 1.000 mortos por dia. A Espanha já superando a Itália, com quase 1.000 mortos por dia. Então, se os senhores pararem para refletir, Itália e Espanha como cidades, como países de primeiro mundo, se está morrendo 1.000 pessoas por dia lá, imaginem se esse vírus se disseminar no Brasil e se nós não tomarmos os nossos cuidados. Então, é nesse sentido, a Polícia Civil adotou algumas medidas de segurança, as delegacias estão atendendo apenas os crimes mais graves. Como vocês podem ver, como a população pode ver, o trabalho da polícia não parou, tanto é que nós apresentamos hoje a prisão do criminoso mais perigoso dessa região, do Marcelo Medrado. Então, a Polícia Civil não parou, mas o atendimento na delegacia foi reduzido aos crimes mais graves. E nós esperamos a compreensão da população e, principalmente, a conscientização, para que o senhor que está me ouvindo agora, para que a senhora que está me ouvindo agora se conscientize que é necessário ficar em casa. Muito obrigado aqui ao delegado Rômulo Souza. Parabéns, delegado, pelo trabalho. E é exatamente isso. A gente tem que, de fato, ter todos os cuidados possíveis. E lembrem sempre, lavar as mãos, sempre que possível, com álcool, seja com sabão líquido, sabão em barra. O importante é fazer essa higiene de forma muito constante.
E o Exército realizou uma ação de higienização no Hospital Regional de Tucuruí para combater o coronavírus. Acompanhe na reportagem como foi. Nós viemos aqui no 23º Esquadrão de Cavalaria e Selva e vamos conversar agora com o Coronel Soares para saber mais detalhes acerca desta ação que aconteceu no Hospital Regional de Tucuruí, que é uma ação muito importante nesse momento, né, Coronel? Sim, é uma ação muito importante para a sociedade. A gente teve na madrugada de domingo, foram 20 homens do Exército, foram lá no Hospital Regional de Tucuruí fazer uma higienização das áreas comuns. Houve um acerto prévio. O hospital falou que tinha uma deficiência nessa parte da higienização e a gente juntou uma força aqui justamente para apoiar. Essas ações do Exército, elas fazem parte do Comando Conjunto Norte, sob coordenação do Ministério da Defesa, que a gente está fazendo ações de prevenção ao Covid-2019 nas áreas aqui do Comando Militar do Norte. Agora, vale lembrar que esta não é a única ação prevista, né? Já aconteceu essa, mas nós temos outras ainda aí previstas até porque o pico da doença aqui no Brasil é justamente agora, no mês de abril. Nós estamos em contato com as autoridades locais justamente para que a gente determine outros locais para que sejam feitas essas ações. A próxima a gente está marcado para quinta-feira lá na Expotuc, na parte dos desabrigados. Então a gente pretende fazer na quinta-feira lá uma higienização também, justamente com alguns atendimentos, justamente para identificar se nos desabrigados tem alguém com sintomas do coronavírus também, e a higienização do local. Agora, Coronel, como é que pode ser feita essa solicitação aqui com vocês? Isso a gente tem feito o gabinete de crise, foi montado naquela quarta-feira no Poliesportivo. E esse contato eu tenho feito direto pelo gabinete, né? A gente procura as autoridades, a gente procura e oferece alguma ajuda ou não. Ou eles me procuram e a gente já estabelece a próxima ação que vai ser feita. Agora, o Exército está fazendo a sua parte, porém é essencial que cada um na sua casa tome todos os cuidados, higienize bem as mãos, use álcool 70. Isso tudo também é uma medida de prevenção que ajuda inclusive vocês aqui também. Ajuda, todos nós estamos fazendo isso. Aqui no quartel até, vocês devem ter passado na entrada, a gente está tendo a descontaminação de entrada também, justamente para que parta da gente o exemplo para a sociedade. E isso é uma ação que deve se estender aí pelos próximos dias também. Vai estender pelos próximos dias e a gente solicita a população que estenda as suas casas também. Na minha casa eu estou fazendo, todos os militares procuram fazer isso nas suas casas, justamente para que a gente dê o exemplo para a sociedade, para que todos possam seguir nessa rotina durante esses momentos difíceis aí do Covid-2019. Agora, Coronel, qual seria esse material que estaria sendo usado nessa limpeza? A gente tem usado o hipoclorito de sódio misturado com água justamente para fazer essa desinfecção das áreas, a higienização das áreas, as áreas comuns do hospital e de outros locais. Tá certo, muito obrigado aqui ao Coronel Soares que conversou com a gente, falou sobre essa ação importante que aconteceu no Hospital Regional aqui de Tucuruí e já destacou também outra ação que está prevista agora para a próxima quinta-feira, e é isso. Todos os cuidados que nós devemos ter ainda é muito pouco. Então você que está nos acompanhando em casa agora, lembre sempre de higienizar as mãos e sempre que possível permaneça em casa. Só saia diante de alguma situação realmente emergente ou urgente. E no próximo bloco você vai ver, Tucuruí registra o primeiro caso de coronavírus. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. TJ Regional, edição da tarde. Oferecimento para Fogo Extintores. Travessa Magalhães Barata 97. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do TJ Regional, edição da tarde. Com o isolamento em todo o país, os terminais rodoviários estão ficando cada vez mais vazios. Veja agora a situação em Altamira.
Poucos ônibus e quase nenhum passageiro circulando pelo terminal rodoviário em Altamira, que já está sentindo os impactos da medida de restrição tomada pelo governador Helder Barbalho para conter o avanço do novo coronavírus, impedindo a entrada de ônibus com passageiros de outros estados. Segundo o Arcon, a movimentação no terminal rodoviário aqui em Altamira reduziu quase 80%. As empresas, sem passageiros, se viram como podem para manter a rotina, mas, por conta do decreto e a necessidade de isolamento domiciliar dos moradores, o número de viagens deve zerar até o próximo final de semana. Até lá, equipes da Arcon e da CESPA mantêm a vigilância e orientam quem entra e sai da cidade. 7 dias ficar em casa, sem sair, 7 dias se apresentar em casa. Tosse, dor no corpo, dor de cabeça forte, febre acima de 38 graus, ou dificuldade de respirar, ligar para a secretaria e estar em contato com o município. 7 dias, não apresentar nenhum sintoma, aí, mas se apresentarem qualquer sintoma, como tosse, dor no corpo, dor de cabeça forte, febre acima de 38 graus, e também dificuldade de respirar, aqui o nosso município, né, nós estamos orientando a procurar o município, ligar o 91 91 44 34 para falar com o profissional lá da vigilância sobre o sintoma que eles estão sentindo, para ver, aí vai a visita no profissional no domicílio dessa pessoa, para ver se o caso vai ser preciso de internação ou o tratamento domiciliar e ficar em casa até melhorar dos sintomas. Nas cooperativas de transporte que fazem a rota intermunicipal aqui na região da Transamazônica e Xingu, o trabalho continua, só que de forma reduzida. O número de viagens está bem menor e o horário de atendimento também. Para continuar funcionando, as empresas precisam seguir uma série de medidas implementadas pela Arcon e cobradas pela Secretaria de Saúde Pública do Estado, como fornecer máscara para os passageiros e álcool gel, além de higienizar o tempo todo os ônibus. Temos que higienizar sempre os ônibus nos seccionamentos. Onde ele parar, que entrar novamente, tem que fazer a higienização dos ônibus. Quem adentrar e quem sair no ônibus tem que usar álcool gel. Esse é de obrigação da portaria do governador. Estamos cobrando afinco. Aquele que não estiver utilizando corretamente o álcool gel será penalizado. E ontem o governador do estado falou em coletiva sobre o primeiro caso confirmado do coronavírus em Tucuruí. E hoje pela manhã, a direção do Hospital Regional concedeu entrevista para falar sobre o caso. E o repórter Kleber Ranieri acompanhou. Veja. Olá, Liliane, a todos que nos acompanham. Nós participamos de uma coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira no Hospital Regional de Tucuruí, na qual participaram a enfermeira Valdenise da Cunha Farias, diretora do Hospital Regional, também o doutor Roberto Borges Júnior, diretor técnico, a doutora Elizabeth Fontinelli, coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, e ainda o doutor Elielson Lucena, diretor clínico. Eles falaram a respeito desse caso confirmado de coronavírus no município de Tucuruí, conforme a gente confere nessa coletiva de imprensa. Em relação ao caso positivo, realmente nós tivemos este caso positivo, a paciente se encontra no Hospital Regional. Essa paciente veio de Portugal, na realidade ela não veio de Belém, tá? Ela veio no último dia que estavam liberados os voos, chegou em Belém, veio diretamente para Tucuruí e ficou em isolamento domiciliar. Ela estava sendo acompanhada em domicílio. Na última sexta-feira foi coletado o exame e encaminhado ao LACEN. A paciente, à noite, teve uma piora do quadro, teve desconforto respiratório e dor torácica e foi encaminhada para o hospital. Chegando no hospital, teve atendimento rápido no pronto-socorro e foi internada no isolamento na clínica médica, enquanto aguardava resultado de exame. Ontem, por volta das 18 horas, este resultado foi divulgado. A paciente se encontra em estado estável e continua em isolamento na clínica médica. Doutora, Rádio Floresta, em relação ao governador na coletiva de imprensa ontem,
destacou que teríamos a relação de um caso de contaminação comunitária. Pelo que a senhora destaca nesse momento, trazendo essas informações, na verdade, estaríamos de um caso não de contaminação comunitária, mas de um caso importado? A enfermeira Elizabeth responderá, porque ela é responsável por essa parte epidemiológica, tá? Bem, a decisão do governador em relação a colocar o estado do Pará como transmissão comunitária. Bem, a decisão do governador em colocar o estado do Pará como transmissão comunitária não tem a ver com a questão Tucuruí. O fato está ligado a 2 casos positivos de Belém que não tiveram uma definição de viagem. Essa foi a decisão. O caso que nós temos aqui positivo no Hospital Regional, como a doutora Val colocou, ele foi um caso ligado à viagem internacional. Então, isso tem que ser bem pontuado. A transmissão comunitária é em relação por causa de 2 casos que não tiveram viagem. Em virtude do aumento do número de casos, o Laboratório Central ele foi melhor equipado. Então, o governo do estado providenciou 2 máquinas modernas. Então, se faziam menos exames antes, essa agora consegue fazer 120 exames em um dia. Então, isso realmente acelerou. No início, realmente, nós tínhamos só o exame com equipamentos, né, que faziam menor quantitativo, porque é um exame de biologia molecular. Você não está fazendo teste rápido, não temos teste rápido. Se Deus quiser, teremos agora em abril. Mas era feito o exame que ainda está sendo feito, que é de DNA, de biologia molecular, né? E, no caso, com a aquisição dessas 2 novas máquinas, a tendência agora é os exames serem feitos melhor, com mais rapidez, com certeza. Doutora Elizabeth, só para ficar claro e específico, nós estamos ao vivo, inclusive, nesse momento, o caso específico de Tucuruí, então, seria importado? Importado, sim, porque como a doutora Val falou, ela de Belém, quando ela chegou no aeroporto, ela já pegou o carro direto e já ficou em isolamento quando chegou aqui. Doutora, mediante esse isolamento dela com a própria família, os demais parentes dela estão também sendo monitorados com relação ao caso? Sim, faz parte de um controle que a gente chama epidemiológico, porque a epidemiologia ela faz um desenho da situação. Então, eu tenho doente e eu procuro fazer um bloqueio para que não haja transmissão. Isso foi feito desde que ela chegou, com toda certeza. Doutora, houve uma informação preliminar, e a gente precisava confirmar, de que a paciente só teve acesso à informação do resultado através de uma publicação via Twitter. Essa informação procede? Houve alguma falha de comunicação nesse resultado que foi divulgado ontem pelo governador e o resultado que a paciente acabou recebendo? Bem, o que eu tenho para colocar foi o seguinte: o Laboratório Central, que é onde foi realizado o exame dela, ele, ao ter o resultado como positivo, ele foi passado ao núcleo maior do estado, que é o núcleo de vigilância epidemiológica do estado. Então, partiu a decisão deles de que isso fosse anunciado diretamente pelo governador. Mas eu acredito que quando se tomou essa decisão, como eu acho que já aconteceu em outros casos, pelo que eu apurei, né, também com outros casos, ele se interessou em ter esse contato direto com a família para dar um suporte de acompanhamento, para ver se realmente estava sendo feito o devido acompanhamento. A gente não se envolve nessa questão de decisão política e a gente sempre pensa que se busca sempre o melhor. Agora, realmente, nós só soubemos logo depois que foi anunciado, aí o exame foi comunicado para nós. Antes, nós não sabíamos realmente do resultado. Há uma informação de que uma nota que foi divulgada pela irmã da paciente, em que nessa nota ela diz que o governador entrou em contato com a própria paciente. Na realidade, nós recebemos pacientes, no momento em que recebemos, eles não são suspeitos de coronavírus, e sim como síndrome respiratória grave. Mas, como a gente está numa pandemia e que a transmissão hoje ela é comunitária, nós procuramos isolar realmente esse paciente. No momento em que a gente ainda não está com a ala que será
destinada a receber esses pacientes, essa ala está em reforma, em fase final de reforma, nós colocamos uma enfermaria no pronto-socorro específica para receber esses pacientes e os isolamentos da clínica médica, que ficam os pacientes que estão aguardando o resultado do exame. Em relação à realização dos testes, a gente sabe que essa é uma dúvida grande de muitas pessoas, porque elas têm aquele interesse de saber se o sintoma que ela apresenta pode ter algum tipo de correlação com o sintoma do coronavírus, já que se parecem. Há alguma expectativa de realização, por exemplo, de testes rápidos aqui na região? Bem, os testes rápidos, o Ministério da Saúde provavelmente liberará em meados agora de abril. Eles estão em análise pela Anvisa e assim que for liberado, com certeza, todos os laboratórios de referência do Estado terão esse teste. Com relação ao Hospital Regional ter esse teste encaminhado pelo Ministério da Saúde, será algo que nós definiremos. Mas mesmo que ele não venha direto do Ministério para cá, nós antes disso, né, doutora, nós já começamos a nos planejar para adquirir o teste para até aqui. O secretário de Saúde do Estado acionou os diretores de 11 hospitais, que são os hospitais sentinelas, para que a gente fizesse esse preparo de ampliação, porque o que nós estamos fazendo é uma ampliação para receber esses pacientes. Que fique bem claro que o hospital regional, ele é sentinela para receber os pacientes que tenham sintomas graves. Existe todo um fluxo. A unidade básica tem a sua responsabilidade, a UPA tem a sua responsabilidade e nós aqui no Hospital Regional temos a responsabilidade de receber esses pacientes com sintomas graves. Pacientes que necessitem até de tratamento em terapia intensiva. O Hospital Regional, na realidade, ele é referência da região. Então, nós recebemos todas as outras patologias, os acidentes, os pacientes que necessitam de cirurgia neurológica, de todos os municípios do entorno do lago. E é referência para receber esses pacientes suspeitos ou confirmados da Covid-19. A nossa estrutura de UTI adulto, nós temos 7 leitos. E essa ampliação, nós ampliamos com mais 4 leitos de terapia intensiva. Agora, claro, nós temos 11 hospitais que são sentinela. Esses pacientes, eles deverão ser regulados, assim como os nossos leitos vão ser vistos em todo o estado, os leitos desses outros hospitais também serão vistos por nós. Nós poderemos encaminhar esses pacientes onde tiver leito disponível para esse paciente ser encaminhado, se nós não tivermos capacidade mais de receber. Obrigada pela sua companhia. Vamos terminando assim mais uma edição do TJ Regional e a gente se encontra amanhã novamente ao 12h50. Tchau!